Olá, toda semana você vê aqui os destaques das informações do Poder Legislativo. Está no ar o Fala Câmara Notícias. A Comissão Especial de Inquérito para a Apuração de duas indenizações milionárias da Prefeitura apresentou o relatório final em plenário. Depois de mais de 2 meses de trabalho de mais de 80 depoimentos, os vereadores apontaram falhas nos processos que envolveram os precatórios da chamada Floresta Urbana, de cerca de 33 milhões de reais, e também de uma área atrás do núcleo Gasparini para o pagamento de indenização pela Prefeitura de 14 milhões de reais. O presidente da Comissão de Inquérito, o vereador Alexandro Bussola, apontou as avaliações em relação ao que foi apurado nos depoimentos e nos documentos da Comissão de Inquérito. Na verdade, houve falhas na defesa que foi apresentado, na condução também. Ficou claro que precisa de interação entre as secretarias e que a partir de agora, com aquilo que foi apresentado pela comissão, os próximos prefeitos municipais ou o atual não pode dizer que não tem conhecimento dos fatos, tendo em vista uma colocação no relatório de que todos os precatórios acima de 100 mil reais têm que automaticamente passar pelo gabinete do seu prefeito municipal. O relator da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Roger Barudy, fez uma avaliação também dos encaminhamentos administrativos e de gestão que foram apontados no seu relatório final. As recomendações, na verdade, elas são mais importantes que os apontamentos, né? Porque nós temos que evitar novos precatórios. Então, a informatização dos processos administrativos de todas as pastas do município, bem como a contratação de um georreferenciamento para estar evitando os novos precatórios. Nós sabemos que houve falta de incapacidade técnica de alguns servidores e isso precisa ser corrigido. Claro que vai ser encaminhado à corregedoria, até mesmo para o Ministério Público, para apuração. O relatório final da Comissão de Inquérito será apreciado pelo plenário da Câmara na sessão desta segunda-feira. Você vê com a jornalista Lidiane Oliveira os principais destaques desta reunião da próxima segunda-feira. O plenário da Câmara de Bauru recebe mais uma sessão ordinária nesta segunda-feira e o destaque é para a análise do relatório final da SEI, a Comissão Especial de Inquérito dos Precatórios, que apurou responsabilidades de agentes públicos e eventuais terceiros com relação ao pagamento de indenizações de duas áreas, a chamada Floresta Urbana e a área na APA, a Área de Proteção Ambiental Água Parada. Outros 5 projetos estão na pauta em primeira discussão, 2 deles de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta. O primeiro altera a lei que regulamenta a criação do Distrito Industrial 5 em Bauru. Segundo exposição de motivos do projeto, a área será repassada ao município por doação do Estado. Para que a transferência seja formalizada, é exigido esse ato normativo. O segundo projeto do Executivo na pauta apresenta a política municipal de aproveitamento das áreas sob viadutos. A ideia é revitalizar os espaços degradados, ocupando essas áreas com atividades esportivas, culturais e de lazer e melhorando ainda a segurança pública nesses locais. Também em primeira discussão está o projeto que declara de utilidade pública a Associação Garra de Tigre de Kung Fu e ainda 2 projetos de resolução de autoria da mesa da Câmara. Um deles altera o serviço de microfilmagem e arquivo da casa em serviço de arquivo público. O outro modifica as atribuições do primeiro secretário da mesa no regimento interno da Câmara. A pauta ainda tem projeto para dar nome de rua, projeto que concede medalha em forma de homenagem e 3 moções de aplauso. A sessão ordinária começa no horário habitual a partir da 1h da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e a cobertura completa dos bastidores da sessão ao vivo já a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM. Acompanhe. O plenário da Câmara Municipal de Bauru recebeu representantes das 14 secretarias municipais e também de gestores do DAI, Endurbe, Fundação de Previdência e Coab. Foi a audiência pública prévia para a elaboração do Orçamento Municipal para 2020.
O presidente da Comissão Interpartidária, o vereador Natalino Davi da Silva, fez a avaliação da reduzida capacidade de investimentos da Prefeitura para o próximo ano. É percebível, né, que o cobertor está curto, as atividades realmente das secretarias praticamente, eu tenho as minhas dúvidas se será concluída, se será atendida, mas uma coisa eu queria destacar sobre a apresentação de algumas secretarias. Quando vem realmente trazer para casa, eles trazem de uma forma genérica, de uma certa forma realmente ainda não conclusiva. Realmente, principalmente eu vou citar aqui o que eu citei, por exemplo, sobre o Carnaval 2020. Quanto que o município pretende e se vai investir realmente no Carnaval 2020, para que realmente, na verdade, a população tenha certificado do que realmente está sendo investido e gasto nessa finalidade, entendeu? É uma questão que a população tanto realmente nos cobra, nos solicita, e seria realmente muito conveniente, né, da pasta colocar, realmente, olha, vai ter realmente recurso ou não vai ter, mas isso realmente acaba ficando sempre de uma forma meia na ficção, vamos dizer assim, entendeu? Então, para a gente fica, né, a visão de que o município praticamente cada vez mais está realmente com a conta sempre mais, gasta mais do que realmente tem, né? E se tem realmente é preciso enxugar para que realmente seja atendida essas demandas que nós temos na saúde, educação e assim vai. A audiência pública do orçamento para 2020 mostra que a Secretaria Municipal de Saúde terá maior dificuldade em relação aos investimentos para a manutenção de serviços no próximo ano. O secretário de Saúde, José Eduardo Fogolin, revelou para a TV Câmara as dificuldades em relação à chamada regra de ouro imposta pelo governo federal para o próximo ano. A regra de ouro, na verdade, o orçamento que vem para a saúde, como bem dito, ele tem as três contrapartidas. O município, que quase 74% do recurso é municipal, 24% de nível federal, que são os custeios permanentes, SAMU, UPA, produção ambulatorial, e o Estado com 1,2%, que é mais diabetes, algumas contrapartidas em relação à vigilância, que é o valor de 1,2%, e parte do PABinho, que a gente chama que é o piso de atenção básica do Estado, que eram R$ 3,00 per capita e passou para R$ 4,00 per capita. A grande preocupação nossa é que os municípios do Estado de São Paulo e Bauru já gastam acima do mínimo constitucional. Pela regra, o município ele tem uma obrigatoriedade de despender 15% na área da saúde. O município de Bauru tem uma média de 24,8% anual. Findamos o terceiro bimestre com 22%, provavelmente chegaremos aos 24%. A grande questão é que o governo federal, nos últimos anos, colocou algumas novas regras para o financiamento da área da saúde, da educação e da assistência social. Uma delas é a Emenda Constitucional 95, que limitou o teto de gastos com saúde. Além disso, está sendo encaminhado na LOA, na Lei Orçamentária deste ano, a regra de ouro, que é vincular a autorizações, que é uma regra em que o gestor não pode ter gastos acima de determinadas situações, mais do que as despesas, mas ele vincula a saúde nessa condicionante, ou seja, teria que ter uma autorização. Isso geraria uma perda de receita também imediata. O projeto da Lei Orçamentária para 2020 será enviado pela Prefeitura até o dia 30 de setembro para apreciação aqui no Legislativo. A Comissão de Orçamento vai analisar o relatório para depois ser votado em plenário. E ao plenário da Câmara Municipal de Bauru, que recebeu a 4ª audiência pública de acompanhamento das obras atrasadas da estação de tratamento de esgoto do Distrito Industrial, uma obra que já soma 140 milhões de reais. A empresa responsável pela construção, a Com Engenharia, aponta falhas e que faltam 380 projetos para a continuidade da obra. A gente tem que deixar bem claro aqui que durante todo o processo, não existia nenhuma possibilidade da gente fazer o projeto executivo. Nossa única função é justamente para desenvolver os trabalhos de execução. Sem projeto, a COM não tem como realizar. O término da obra, então, está relacionado a esses dois fatores? Exatamente, principalmente a ter toda a engenharia necessária para terminar todo o empreendimento. Por fim, se nenhum incidente, eu digo de natureza de engenharia ou de intempéries acontecer, qual é a previsão na situação atual para o término da obra de estação? A gente trabalha com prazos de atividades, então o prazo total que nós necessitamos para concluir o empreendimento é de 18 meses.
O DAI de Bauru, que gerencia a obra de estação de esgoto junto com a prefeitura, tem uma outra posição sobre as dificuldades no andamento desta instalação. Veja na avaliação do presidente do DAI, Eliseu Areco Neto. Toda a ação que nós temos de solicitação da construtora, nós levamos para a sucessora da ETEP, que é a Arcades, e ela está nos atendendo colaborativamente nesses planos. As estacas foram solucionadas a questão das dimensões, aumentaram 2 metros das de 41 centímetros e 1 metro a de 25 centímetros. Elas passarão por testes depois, 900 estacas, para ver se não tem mais nenhum problema. Exatamente, foi feito um relatório, esse relatório aponta a necessidade de alguns reforços, que é a ampliação do comprimento dessas estacas. Isso passou por uma análise, então, de um profissional específico de fundações, passou pela Arcades como que vai dar o equilíbrio técnico em relação à assessoria técnica de obra e, portanto, nós deliberamos a construtora para poder fazer esse serviço. Há uma apreensão, uma aflição natural na discussão dessa prolongada obra. O presidente do DAI está tentando fazer todos os esforços para que isso possa ser resolvido. A Arcades foi chamada junto no diálogo do Ministério Público Federal. Há uma preocupação da velocidade da obra, de que ela possa ser realizada no tempo em que ela merece e não necessariamente até o final deste governo, se for o caso. Eu tenho um marco pessoal e de meta que dentro de 45 dias a gente tenha o planejamento estratégico da obra, onde nós enxergamos todas as tarefas, todas as etapas e aí determinar quais são as prioridades, que justamente é o caminho crítico, e liberar mais frentes de obra para a construtora. A Comissão de Obras da Câmara faz um acompanhamento de todas as etapas de instalação da ET do Distrito Industrial. O presidente da Comissão de Obras, o vereador Manuel Lozila, está preocupado com a solução para os impasses que foram apresentados pela empreiteira e também pela gestora através do DAI. Nós já estamos aí há mais de anos com dúvidas de projeto e que não tem uma decisão. E quando teremos? Também não sabemos, porque isso depende da contratação de uma TO, que ainda está em termos de referência e que terá uma licitação, e aí nós teremos uma empresa que vai definir isso. Enquanto isso, a obra não vai dar sequência, não vai finalizar, a não ser em pontos que não tenha dúvida. E é isso que nós temos o desejo que seja resolvido urgentemente, porque o nosso maior desejo neste momento é que a obra seja entregue. Obviamente nós vamos trabalhar para que haja apuração de responsabilidades. Por exemplo, quem deixou de contratar a TO, deveria ter contratado a TO? São dúvidas que nós temos, né? São dúvidas que pairam e que devem ser esclarecidas. Mas no momento que nós queremos é que sejam sanados esses pontos de atritos, de conflitos, e que hoje não tem solução do jeito que está. O governo montou planos de ações que não existiam e está seguindo com isso. Um deles é a decisão sobre a contratação da ATO. Isso é um plano de ação que foi tomado e é necessário, pelo que foi pontuado aqui pela construtora, a ATO é necessária para eliminar essas 380 dúvidas que existem. Se é falta de projeto ou dúvida, isso vai ser dito pela própria ATO, mas isso foi um plano de ação. E alguns planos de ações, mas de concreto, de efetivo, que entra dentro do cronograma, não teve nenhuma solução, mas caminhou no desfecho das ações burocráticas e certamente nós vamos ter que fazer outras audiências para ir estimulando isso, para que isso seja estimulado. Ficamos por aqui. Você acompanha agora o programa com o jornalista André Godinho, que conversou no Fala Câmara Entrevista com o vereador Benedito Roberto Meira. O parlamentar conversa sobre o refinanciamento fiscal, um projeto de lei que está em andamento na Casa, e também sobre a prévia do orçamento municipal para 2020. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.